Bom dia. Vamos hoje fazer uma aula introdução sobre o estudo da anatomia para a farmácia. Eu vou dar as orientações e explicações necessárias para começar o estudo da anatomia, tá ok? Qualquer dúvida, fazemos depois um chat ou um Google Meet para poder auxiliar nas questões, nas dificuldades que podem aparecer. Vamos lá. Bom, anatomia. A palavra anatomia significa ana em partes e tomia, cortar. Então, anatomia, o significado é cortar em partes. Anatomia estuda as estruturas macroscópicas A histologia, como nós já vimos, estudam as estruturas microscópicas. Então a anatomia ela vai se desenvolver com a curiosidade humana e a necessidade de entender o funcionamento do corpo. E é a partir do estudo das estruturas que os anatomistas vão organizar os conhecimentos. Então essas estruturas elas vão estar divididas em sistemas. Então, sistema respiratório, sistema digestório ou digestivo, sistema cardiovascular, sistema nervoso, sistema tegumentar. Então, os diversos sistemas são compostos por órgãos. Os órgãos como o estômago ou o fígado, o pâncreas, os rins, o coração, os pulmões, eles compõem sistemas que estão interligados. São sistemas que se ligam ou se relacionam. Então a anatomia, ela se fundamenta em relações entre as estruturas, entre os diversos ossos. Então, quando o primeiro sistema que a gente vai estudar é o sistema ósseo. Então os ossos, eles compõem o esqueleto, que é articulado pelas articulações, né? Ele está ligado pelas diversas articulações, 4 tipos de articulações. Articulações que possuem movimentos mais amplos ou movimentos bem limitados. Então o sistema ósseo e as articulações são o primeiro sistema que se estuda em anatomia. Certo? Como se deve estudar a anatomia? Buscando essa relação entre dentro do sistema e os outros sistemas. Por exemplo, o sistema ósseo depende de hormônios para se manter íntegro, né? Para ocorrer a calcificação. O sistema ósseo depende de vascularização para poder se nutrir. O sistema circulatório. O sistema ósseo depende de inervação. Então os diversos sistemas vão se relacionar para manter essas estruturas em que na anatomia se estuda. Agora, como toda ciência, a anatomia ela possui uma linguagem. Então essa é a nossa primeira aula. Observação então para a linguagem anatômica, chamada nômina
anatômica. Nomina é uma palavra em latim que significa nome. Então, os nomes que vão ser utilizados na anatomia, elas vêm do latim e são adaptados às vezes a cada língua. A anatomia é uma ciência universal, né? Se estuda anatomia na Europa, nos Estados Unidos, no Oriente, e se procura o quê? Normatizar essa nomenclatura. Então, a língua que se utiliza é o latim. No Atlas, muitos atlas de anatomia, vocês vão ver os dois tipos de nome, nome em latim e nome em português. As estruturas, os nomes, ou são em homenagem a cientistas, ou são com referência que lembram estruturas. Então, facies lunata, que fica no osso, no isquio, né? Caput femorae, que é a cabeça do fêmur. Então você tem a cabeça do fêmur, a estrutura lembra uma cabeça, né? Por isso que chama caput femorae, de fêmur. E assim vai, margem anterior do osso da tíbia, né? Margo anterior tiburae. Tem então uma série de estruturas que vão lembrar, que se dá um nome em anatomia, que se lembra estruturas de vivência, né, que as pessoas veem, etc. Outra forma de nomenclatura são as homenagens. Então faz homenagem a um deus, por exemplo, né, o Atlas, que é o que segura o mundo, que é a primeira vértebra, sendo o crânio, né, representado pelo globo, pelo mundo, e a primeira vértebra é o Atlas, que segura, que se relaciona com o crânio. E assim vocês vão ver, dentro do estudo da anatomia, uma série de nomenclaturas. Depois nós vamos ter que estudar o quê? Os planos anatômicos, né? Então a anatomia ela é um estudo tridimensional. Então você tem anterior, posterior, superior, inferior, lateral, esquerdo e direito. Para você denominar um ponto no espaço, você precisa de 3 referências. E isso se chama planos anatômicos. Então qualquer livro de anatomia que vocês pegarem, o primeiro capítulo vai explicar esses planos anatômicos. Então você pega um cadáver, né, ou um corpo, e aí você vai definir esses planos anatômicos. O que é anterior, o que é posterior, o que é superior e o que é inferior. Os dentes, por exemplo, ainda existem outros planos. Por exemplo, o plano oclusal ou incisal, o plano radicular, que é da raiz do dente, o plano mesial e o plano distal, né? Então os dentes têm ainda mais faces, né? Como se fosse um cubo. Então a primeira atividade, o primeiro exercício que vocês devem fazer é pegar o capítulo 1 do livro de anatomia, ou vocês podem ir na internet também e procurar nómina anatômica e planos anatômicos. Esses dois conceitos nessa primeira aula são fundamentais. Tem que entender essa linguagem da anatomia. Para aprender anatomia tem que entender a linguagem. Porque como ela é uma disciplina muito descritiva, né? Então vai descrever os órgãos, vai procurar deixar para o outro a forma daquele sistema, daquele órgão, né? Forma. Então quando a gente pensa em anatomia, pensa na forma.
né? Ou estrutura, né? Estrutura macroscópica é a forma que vai procurar justificar o que? A função, que é da fisiologia. Então a anatomia ela se relaciona com a fisiologia porque a fórmula procura explicar a função. Vamos supor os músculos. Então a movimentação do esqueleto ocorre através dos músculos. Então a forma dos músculos, né, em ventres, explica em antagonistas e agonistas, explica o controle do esqueleto, certo? Então descrever a forma na anatomia é importante. E para você descrever, você precisa de linguagem. Tanto que muitos anatomistas usam o quê? O desenho. O que é o desenho? O atlas anatômico. Desenho é uma forma de descrever alguma coisa. Então lá os primeiros anatomistas, os artistas, né, que se confundiam, eles eram cientista, artista, engenheiro, médico, eram tudo, né? Tô falando lá do Renascimento. Leonardo da Vinci, Michelangelo, o pessoal do Renascimento. Eles usavam o desenho para arte, né? Para pintar lá a Capela Sistina, para conhecer as formas, e ao mesmo tempo estavam estudando anatomia. E a partir daí que a anatomia ela vai se desenvolvendo, né? A partir dessa curiosidade vão surgir correntes, né? A corrente mecanicista, que explica o ser humano como uma máquina, né? Isso vem muito da filosofia cartesiana de René Descartes, que entende o homem em partes, né? Então, procurem então fazer um resumo, peguem uma leitura, vou disponibilizar também lá no Google Class, uma leitura sobre nómina anatômica e planos anatômicos, tá bom? E se surgir alguma dúvida sobre esses dois conceitos, a gente pode fazer uma reunião, todo mundo, e debater sobre isso aí. Mãos à obra.